Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou professor aqui do Instituto Advance Eletrônica, nós que trabalhamos com a área de manutenção de equipamentos de informática, lembrando sempre que o nosso curso dá base também para atuação em outros nichos de mercado referente à manutenção. Então hoje pessoal, a gente vai para a aula de número 26, a aula de multímetro digital, e a gente vai começar falando para vocês que o multímetro digital ele apresenta algumas diferenças quando a gente compara ele, com o multímetro analógico, que foi o que a gente viu na aula anterior. Então, o multímetro digital ele tem esse aspecto, tem um display aqui para nossa leitura, temos algumas teclas aqui que nós vamos explicar detalhadamente, e nós temos aqui, conforme mostrado, então, nós temos várias escalas, nós temos bastante valores de escalas diferentes. Então, por que isso acontece? Isso acontece porque o multímetro digital é, na verdade, uma evolução, Uma evolução que vem acompanhando aí a evolução tecnológica da eletrônica e ele vem sendo aperfeiçoado com o passar dos anos com o intuito de preencher as necessidades que o técnico tem ali na hora da manutenção ou o profissional mesmo que trabalha com eletrônica. Então, um dos motivos dele ter outras funcionalidades, escalas novas e também um número grande de valores, você vê aqui, por exemplo, na escala ômica, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores distintos só para medir a resistência elétrica. Isso é uma adequação tecnológica, podemos dizer assim. Então, o multímetro digital ele é uma expressão daquilo que a necessidade do técnico tem demonstrado. Por isso que é importante também a gente entender por que ele é diferente. Se a gente comparar o multímetro digital com o multímetro analógico, não é o fato de o multímetro digital ser uma evolução que transforma o multímetro analógico em algo obsoleto. Muito pelo contrário. Existem multímetros analógicos de alta qualidade e que você pode fazer uso dele na sua bancada e ele vai ser útil para você também, porque ele tem uma qualidade de leitura interessante. Então, para alguns casos é interessante a gente também, dependendo do modelo de multímetro analógico que a gente tem, é interessante a gente ter. Mas o multímetro digital tem dominado as bancadas por causa da sua facilidade de uso e por causa deles também estar se adequando às necessidades do mercado. Então, vamos passar a descrever algumas funcionalidades que o multímetro digital apresenta para a gente começar a entender como podemos utilizar ele na bancada. Então, a primeira coisa que nós podemos ver de diferente é que o multímetro digital possui esse botão aqui de power. Então, quando eu aperto esse botão, o meu display ele liga. Então, eu posso ligar e desligar o meu multímetro fora do cursor de escalas. Eu posso vir aqui e posso desligar ou ligar o meu multímetro. Essa é uma diferença. Uma outra tecla interessante que aparece em alguns multímetros é essa tecla aqui chamada Hold, que é a tecla de congelamento de medida. Então eu estou fazendo uma medida, um valor ali que não se mantém constante, e eu quero frisar aquele valor, eu quero guardar aquele valor para poder depois avaliar aquela medida de uma maneira melhor. Então a tecla Hold, ela tem essa função. Quando você tecla ela vai congelar aquele valor de medida e vai ficar parado ali no display até que você solte a tecla Hold e o multímetro volte a funcionar de maneira dinâmica. Então, é uma função interessante que para alguns casos pode não ser útil, dependendo da sua manutenção, aí do que você vai fazer. Um outro recurso bem interessante que os multímetros digitais apresentam é esse que está escrito em vermelho aqui, Auto Power Off. O que vem a ser isso? Quando você está trabalhando com o multímetro e ele fica um certo tempo sem fazer medida nenhuma, o multímetro tem um auto desligamento, ele se desliga sozinho. Então, esse desligamento automático economiza a sua bateria. Então, para alguns casos, essa função também tem se mostrado desejável nas bancadas aí, que os técnicos têm trabalhado, ou o profissional de manutenção de modo geral. Então, essas são algumas das diferenças da evolução do multímetro tecnologicamente falando, em relação àquilo que estava presente no analógico. Uma coisa que nós temos que notar diferente entre os dois, estou comparando um pouquinho o analógico com o digital, é que o multímetro analógico ele era interpretado, lembra? Você tinha a escala x vezes 1, por exemplo, na área de
medição de resistência, X vezes 10, X vezes 100, e você ia pegar aquele valor e multiplicar pelo valor que você lia lá na escala que não era linear. Então você tinha que fazer uma multiplicação para interpretar a leitura. No multímetro digital, esse problema já não acontece, ou seja, a interpretação da medida é feita pelo próprio aparelho. O próprio aparelho vai demonstrar para você a interpretação final do valor lido. Então, alguns técnicos gostam do multímetro digital por isso, porque ele não vai precisar de interpretação, ele vai traduzir para você o valor que você medir e vai aparecer direto no display. Então, essa é também uma grande diferença entre o multímetro analógico e o multímetro digital.